E como nós cristãos podemos ativar então os anjos para ajudar-nos em nossas batalhas, em nossas guerras, nossas lutas, nossas necessidades? Nós precisamos fazer 4 coisas. Existem 4 coisas que nós precisamos fazer para que os anjos possam ser ativados na nossa vida e que eles possam ser mensageiros de Deus e trazer a resposta às nossas orações. Nós precisamos usar a autoridade que está na palavra de Deus, pois os anjos bons, os anjos de Deus e os anjos caídos, eles conhecem e entendem a autoridade que está sobre nós. Eles entendem a autoridade do nome de Jesus que está sobre nós, a autoridade do sangue de Jesus e há os princípios da palavra de Deus que existem na nossa vida. Então, a autoridade de Deus é a primeira coisa ao qual ativa os anjos para ministrar as bênçãos sobre as nossas vidas. A segunda coisa é o louvor e a adoração. Nós podemos entender que nos nossos cultos, nas nossas congregações e igrejas, existem normas e formas de fazer a realização dos nossos cultos. Mas se nós entendêssemos que a adoração e o louvor é a coisa mais linda e mais especial que existe, nós cantaríamos mais, nós adoraríamos mais, nós louvaríamos mais a Deus com o nosso coração. Pois o louvor que invade os céus, um louvor de coração, um louvor com pureza e santidade, um louvor direto do coração do homem, ele penetra o coração de Deus. E essa é a segunda coisa, a segunda chave ao qual nós precisamos entender para ativar, para que os anjos estejam ao nosso redor, para que possamos ser abençoados e que a nossa vitória chegue até nós, através da ajuda do Espírito Santo de Deus, é louvar e adorar a Deus. Satanás, ele queria a adoração só para ele, queria o louvor para ele. Então ele odeia quando eu e você, quando a igreja reunida está adorando e louvando a Deus. A terceira coisa, sacrifício de louvor. Sacrifício é aquele tempo que nós doamos para Deus, aquelas obras que nós damos para Deus, tudo aquilo que nós venhamos contribuir, a nossa obediência. Nós sermos obedientes à palavra de Deus, sermos obedientes, compromissados com o seu trabalho, com a obra de Deus. E isso também ativa os anjos de Deus. A oração ativa os anjos de Deus, como foi dito na oração de Daniel, que Daniel orou e eles foram enviados por Deus, guerrearam, venceram e trouxeram a mensagem para ele. Nós podemos entender também que a contribuição, quando nós contribuímos para a obra do Senhor, também são ativados os anjos. Então, queridos, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo e da ajuda também dos ministros de Deus, que são ministradores de bênçãos, que Deus envia para guerrear nos ares, para nos livrar, para nos guardar, para nos abençoar. E todas as passagens que eu citei aqui na Bíblia Sagrada, onde anjos estiveram envolvidos, os anjos sim são mensageiros de Deus. E se nós formos obedientes, se nós formos fiéis à sua palavra, com certeza Ele enviará os seus mensageiros, os seus ministradores, para abençoar a sua igreja, o seu povo, para que todos nós podemos então desfrutar de uma vida abundante, de uma vida provida pelo Senhor e que nós venhamos estar cada vez mais aprofundados na sua palavra, conhecendo a sua palavra e não nos deixando enganar por coisas que não são de Deus, por coisas que são contrárias a Deus. Nós precisamos estudar a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, entender o mundo sobrenatural, entender que Deus criou as coisas visíveis e Deus criou as coisas invisíveis, entender que Deus criou os anjos, entender a verdade acerca dos anjos de Deus, que nós devemos entender a palavra e como ela realmente funciona. Nós podemos entender que na história da humanidade, nós podemos entender que várias vezes nós podemos ver a ação dos anjos defendendo o povo de Deus. Nós podemos ver a ação dos anjos e podemos ver na história da humanidade, da primeira guerra, da primeira grande guerra mundial, ao qual os anjos estavam em batalhas nos céus. Existem várias passagens na Bíblia
ao qual eles ajudaram o seu povo a vencer as batalhas, a vencerem as guerras. Então, a palavra vai nos dizer que os anjos acampam ao nosso redor, então nós estamos protegidos pelo Senhor e pelos seus ministros, pelos seus mensageiros e com a direção e ajuda do nosso querido e maravilhoso Espírito Santo que sempre nos acompanha. Este é o nosso vídeo de hoje, que Deus possa abençoar a tua vida, em nome de Jesus, e até o nosso próximo vídeo.